Já parou para pensar por que algumas ideias incríveis simplesmente decolam em certos lugares, enquanto em outros parece que nem saem do chão? Hoje a gente vai mergulhar fundo no custo invisível do nosso ambiente de trabalho e descobrir que a resposta para isso pode estar bem debaixo do nosso nariz. E toda essa nossa conversa de hoje parte das reflexões de Marinês Pereira, uma especialista com mais de 40 anos de estrada em neurobusiness e inteligência artificial. Então, vamos juntos explorar o que ela descobriu. A pergunta que guia tudo é esta aqui. Por que parece que o nosso cérebro se esgota mais rápido aqui no Brasil do que em outros lugares? Dá a impressão que o esforço para criar, para focar, é dobrado. Vamos investigar o porquê disso. Bom, tudo começou quando a própria autora percebeu um padrão, digamos, bem inesperado nos dados dela. Tinha alguma coisa ali que não batia. E foi essa pequena inconsistência que abriu a porta para uma descoberta muito maior. E olha só que interessante o dado que acendeu esse alerta. A autora notou que os conteúdos dela sobre neurobusiness e IA postados em inglês tinham um engajamento muito, mas muito superior. A gente está falando de mais alcance, comentários mais profundos, uma interação de verdade bem diferente do que acontecia com os mesmos temas em português. E a sacada foi: isso não era sobre o idioma, era sobre a física do ambiente. Para entender esse fenômeno, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para dentro, mais especificamente para dentro do nosso cérebro. A resposta, como a gente vai ver, está na neurociência e em como ele reage ao estresse constante do dia a dia. Então, o ponto central é esse aqui, o modo sobrevivência. Quando o cérebro está o tempo todo em alerta por causa de inseguranças, seja física na rua ou econômica nas contas, ele simplesmente desvia recursos. O pensamento estratégico, aquele de longo prazo que acontece no córtex pré-frontal, acaba perdendo espaço para as reações de puro instinto. E essa comparação ilustra a situação de um jeito brilhante. Pense num executivo num ambiente de baixo estresse. Ele consegue usar o tempo no transporte público para aprender algo novo. Agora aqui, numa cidade grande, essa mesma pessoa gasta toda essa energia mental só para existir, para ficar segura, para chegar bem em casa. O custo cognitivo só para começar o dia já é altíssimo. Agora, o mais interessante é como a gente pode visualizar isso. Pense na capacidade do nosso cérebro como se fosse a memória RAM de um computador, sabe? Num ambiente de alto estresse, a maior parte dessa RAM ficou ocupada rodando processos de defesa em segundo plano. O que sobra para pensar de forma profunda e estratégica? Bem pouquinho. E qual é a consequência direta disso? É a busca pela dopamina barata. Um cérebro exausto não está afim de um desafio intelectual complexo. Ele quer uma recompensa rápida, fácil e imediata. É por isso que conteúdos mais leves, como vídeos de dancinha ou polêmicas rasas, acabam dominando as redes. São um fast food emocional para uma população que já está mentalmente cansada. Certo, agora vamos mudar um pouco o foco. Porque além do que acontece dentro do nosso cérebro, existem sistemas do lado de fora que acabam reforçando esse padrão. E o principal deles são os algoritmos. A autora usa uma metáfora que é perfeita. O algoritmo é um casamenteiro cego. A função dele não é avaliar se seu conteúdo é bom ou ruim. A única missão dele é conectar aquele conteúdo com quem tem a maior chance de interagir. Simples assim. E é aqui que a matemática entra em jogo e não perdoa. Publicar em português é como pescar num lago. Um universo de pessoas que falam português e que se interessam por tópicos super específicos e de alto nível é estatisticamente pequeno. Já o inglês é um oceano. Mesmo que a porcentagem de interessados seja a mesma, 0,1% de uma audiência global conectada é uma multidão gigantesca. E além da questão de escala, tem um motivo técnico. As próprias inteligências artificiais que comandam os algoritmos foram treinadas, na sua grande maioria, em inglês. Isso significa que elas conseguem ler e classificar o conteúdo nesse idioma com muito mais precisão. Uma nuance super complexa em português pode passar batido, e aí um artigo profundo acaba sendo jogado na mesma categoria de um conteúdo genérico qualquer. Ok, com tudo isso em mente, a pergunta que fica é: qual é o custo real disso tudo para a nossa carreira? Vamos analisar agora o impacto pessoal e profissional desses fatores do ambiente. A autora faz um alerta sobre uma armadilha muito moderna. A IA é como o piloto automático de um avião, uma ferramenta fantástica em céu de brigadeiro, mas ela não sabe pousar o avião no meio de uma tempestade. Quem depende só dela acaba virando um passageiro na própria carreira e fica totalmente vulnerável na hora da turbulência. Então, o ponto crucial é este.
No mundo cada vez mais automatizado, a experiência humana, a intuição, a sabedoria para lidar com uma crise, a habilidade de ler o ambiente, se torna o nosso diferencial mais valioso. É, de fato, o único ativo que não dá para copiar ou fazer download. Isso nos leva a uma realidade bem dura que o artigo descreve: o etarismo, ou preconceito com a idade. Aqui no Brasil, muitas vezes existe um imposto invisível sobre idade, onde profissionais seniores são trocados por outros mais jovens e mais baratos. Já em mercados mais maduros, essa mesma senioridade é vista como um ativo, uma fonte de mentoria. Ou seja, o ambiente onde se escolhe atuar é uma das decisões mais estratégicas da carreira. Mas calma, essa análise não é sobre pessimismo, muito pelo contrário, é um alerta de navegação. A parte final do artigo foca justamente em estratégias práticas para a gente conseguir prosperar apesar do ambiente. A autora propõe 3 pilares. Primeiro, crie sua própria bolha de excelência, buscando referências globais, sem deixar que o padrão local te limite. Segundo, encare o inglês como um código de acesso, uma chave que te coloque em debates mais qualificados. E terceiro, transforme sua senioridade num fosso de defesa, usando atualização constante para anular o peso da idade e mostrar seu valor. E fica aqui uma mensagem de encorajamento. Se as suas ideias parecem avançadas demais para o seu ambiente, isso não é um defeito seu. Na verdade, é um delay do sistema. É um sinal de que o seu lugar talvez seja em conversas mais amplas, mais globais. E, para fechar, a autora deixa uma reflexão poderosa no ar. A escolha, no fim das contas, é pessoal. Aceitar os limites do aquário ou buscar a imensidão do oceano. E com essa reflexão, a gente termina. Toda essa análise foi baseada no artigo O Custo Invisível do Ambiente, de Marinês Pereira, a quem a gente dá todo o crédito por essas ideias tão provocadoras. Muito obrigado pela companhia.